Eu acho que o design hoje tem a conexão, né? É o veículo para conectar o homem ao mundo. Com mais de 30 anos de mercado, a ATEC tem à frente das suas operações Roberto Di Donato, que é o seguinte, tem uma história que envolve muitas vidas nessa empresa. Agora, a figura que está à frente hoje, Roberto, quem foi você, Roberto, nessa vida inteira? Porque é o seguinte, à frente de uma empresa como a ATEC, que hoje é grande referência no mercado, Sim. Você ganha um papel de muita responsabilidade. De fato. Você desde criança foi muito de tomar as responsabilidades, de tomar as decisões? Quem era você quando criança? Interessante, de fato eu acho que tinha alguma liderança já nata, né? Em formações de grupos na escola, né? Principalmente no esporte, eu sempre curti muito esporte, né? Fazia vôlei, jogava futebol. Você gosta de desafios? Eu acho que sem ser clichê, né? Eu acho que todos gostam de desafio, principalmente quem tem aí uma organização, né? Para trabalhar aí o longo prazo dela, né? A gente tem que pensar, na verdade, nas relações de longo prazo. Então é um desafio contínuo, né? A cada dia coisas novas, né? É verdade, é verdade. Você se formou em quê, Roberto? Olha, é muito engraçada, Natália, a minha história, quer dizer, eu acho, né? Porque com 17 anos, 18 anos fazendo vestibular, eu não tinha ideia do que eu queria fazer, né? Mas eu pensei, na verdade eu prestei vestibular para geologia. Geologia? Olha do absurdo. Educação física, tudo a ver. Publicidade e propaganda. Já parece um pouco mais. Um pouco mais próximo. Mas aí houve uma super curiosidade, eu assisti uma palestra de um grande desenhista industrial da época, nós estávamos falando aí, anos 80, né? E ele era o homem embalagem naquele momento. E eu assisti uma palestra dele e fiquei fascinado sobre design de embalagem. E a partir daí eu falei, cara, eu vou prestar desenho industrial. Olha isso! Só o que era desenho industrial? Ninguém sabia na época, todo mundo achava que era desenho de peças, relacionado à mecânica, engenharia, enfim. E aí que eu tomei maior conhecimento de desenho industrial e fiz desenho industrial. Nenhum dos três, então, inicial, foi Nenhum desenho dos três. industrial. Eu só não entrei em geologia, depois entrei em administração, publicidade, mas acabei fazendo desenho industrial porque eu me apaixonei por design. E de lá para cá eu convivo com o design o tempo todo, né? Mesmo que eu não tenha aptidão ou talento para desenhar. Eu só aprecio um bom design, né? Mas acho que isso que me ajudou demais na minha carreira, né? A ter minha vida sempre ligada ao design. Eu acho que o design hoje tem a conexão, né? É o veículo para conectar o homem ao mundo. Eu acho o design isso. E aí fiz no Mackenzie e foi uma experiência muito legal. Então eu falei, olha, como eu não tenho talento para desenhar, vou para outro caminho. Eu já era formado em publicidade também. Ah, você fez duas faculdades? Eu fiz publicidade e propaganda. Você fez junto ao mesmo tempo? Junto, mas na metade de desenho industrial eu comecei a entender que eu precisaria fazer uma outra faculdade. Você não ia ser a pessoa que fizesse desenho, exatamente, você ia usar aquilo de uma outra maneira. De uma outra forma. E aí foi, na época, Natália, você não sabe disso, os mais velhos reconhecem Adorei. Isso, né? Muito obrigada. Mas era muito legal, a gente procurava emprego de que forma? Através dos jornais, né? O mundo digital não existia, né? Então tinha um anúncio, né, no Estadão, que tinha um caderno de empregos, e aí estava procurando emprego, que eu só tinha feito estágios, né, relacionados com desenho industrial, enfim. Mas aí quando eu falei, olha, preciso realmente trabalhar de fato, né, aí eu vi um anúncio fechado, não se tinha o nome da empresa, e o anúncio pedia assim, queremos contactar pessoas formadas em desenho industrial. Eu falei, opa, publicidade e propaganda ou administração? Eu falei, sou eu, né? Aqui, achei. Que não era comum alguém falar desenho industrial na época.
Muito bem, aí traga seu currículo, aquelas coisas antigas, né? Traga o seu currículo, faça a entrevista. Por fim, eu entrei nessa empresa para a área comercial, né? Mas a minha formação em desenho industrial foi fundamental para eu assumir esse cargo, né? Na área comercial. E era de uma grande empresa moveleira, né? De móveis corporativos, móveis de escritórios, chamada Escriba. Então, juntamente com Forma, com Giroflex, eram as empresas efetivamente que dominavam, o que mercado, dominavam né? realmente o mercado e que tinham um design muito autêntico, criativo, né? Que desenvolviam, concebiam produtos originais. Né? Que já viam o design como um diferencial. Exatamente, estratégico. Que não era o comum para o mercado naquela época. Sem dúvida alguma. Estava até ali que estava começando. Exatamente, foi um tremendo diferencial. E é aí curioso, né, que quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu conheci o que viria a ser o fundador da ATEC. Mentira, Exatamente. Foi lá que vocês se conheceram? Foi lá que ele, na verdade, o nome dele era João Figueira. É isso que eu ia falar agora, vamos falar um pouquinho do João. Perfeito, legal. Era uma figura, uma referência incrível, tanto em gestão de pessoas, de negócio, de saber delegar, né? Um empresário tremendo, enfim. Mas quando eu o conheci, ele gerenciava a área de produção dessa empresa, da Escriba. Isso foi no final dos anos 80, né? Desculpe, faz tempo, né? Eu estava lá também, mas já estava lá? Um pouquinho de tempo. Então, fico mais confortável. Eu estava lá também. Eu fico mais confortável. E aí ele acabou saindo da Escriba para já empreender, né? Porque ele acabou adquirindo, em 92, uma empresa que já se chamava ATEC. Não era a ATEC original, era a ATEC que vinha do quê? Né? O A de assistência e TEC de técnica. Então era uma empresa que tinha sido, né, pensada para fazer assistência técnica em móveis de escritório. Olha isso! E na ocasião ele adquiriu a empresa e o patrimônio que a empresa tinha era um aparelho de fax. Nem sei se a turma aqui reconhece o que seria uma máquina de fax, né? E aí de lá, quer dizer, eu estava na Escriba, mantive a minha carreira na Escriba, aí fui promovido, fui gerente comercial, diretor comercial lá também, e acabei saindo da Escriba e fui trabalhar numa outra indústria, mas dentro do segmento de arquitetura de interiores, né? Mas eu trocava figurinha comercial com o João, né? E o meu relacionamento com ele, desde o final dos anos 80, se manteve nessa linha de encontrar com ele em eventos, né? Em feiras e em clientes também. E muitas vezes onde eu fornecia o carpete, ele estava fazendo a instalação do mobiliário, porque ele era focado muito em serviços, né? Então, eu já via a evolução que a ATEC vinha tendo, né? Desde o final dos anos 80 até o início dos anos 2000. E ali ele já estava com a ATEC. Com a ATEC. Ele transformou o nome da empresa para ATEC Original Design. E por que isso? Lembra que eu lhe falei a respeito da Escriba, que desenvolvia muito design autêntico, né, original? Ele teve realmente essa escola. Então ele valorizou muito, e sempre valorizou, na verdade, a concepção de um desenho industrial correto e original. Daí o nome. Né? Exatamente. E a partir daí ele vem e faz parcerias, né, com empresas internacionais. A primeira delas é com a Herman Miller, dona, né, simplesmente da cadeira Aeron, que é uma referência mundial em design. Mundial. Né? Que deve ter uns 15 anos a minha. Por favor. Verde-limão, assim. Mas, gente, é o meu sonho, minha cadeira inteira intacta. É incrível. E maravilhosa. Muito ergonômica, como você falou. Design atemporal, né? E isso que a ATEC preza, né? O design atemporal. E a partir daí, acho que todos, né? Aí eu entrei na organização porque eu acompanhava esse sucesso da ATEC e do João em função desses momentos, né? Que foram realmente muito marcantes, né? Eu entender esse crescimento da ATEC estando fora dela, encontrando com o João e com a ATEC em feiras, em eventos, né? E nos principais projetos. E o mercado, me perdoe,
o mercado sempre muito aberto à ATEC, né, pelo profissionalismo que o João sempre empregou, né? Em que momento que vocês se fundiram? Olha, isso foi... A gente sempre manteve o contato, né, de lá até o ponto onde eu entrei na ATEC, que foi em 2007, né, 2007 para 2008. E aí o João, ele precisava, por quê, né, da minha chegada na ATEC? Ele precisava de um braço comercial, né? O João, ele ficava focado muito nesse background que ele tinha de fábrica, né, de realmente estruturar o negócio, e ele precisava realmente de uma parceria comercial. Então, de lá para cá, né, eu tenho todo o comercial aí, com uma organização, uma equipe, um time fantástico, né? E a gente começou a trabalhar juntos desde 2007 para 2008. A gente queria ter feito essa gravação há alguns meses atrás e adoraríamos que o Sr. João estivesse com a gente. E, na ocasião, a gente perdeu o Sr. João. Infelizmente. E o Sr. Roberto, que há tantos anos, né, ao lado dele e à frente da empresa, e toca hoje a empresa, né, que foi criada pelo Sr. João, deu a honra para a gente de falar sobre essa empresa. E eu agradeço muito em falar, e sei que hoje a gente vai conversar sobre o legado que o Sr. João construiu com a ATEC. É uma pessoa diferenciada, muito humano, mas focado realmente no longo prazo, na relação de longo prazo com as pessoas e com os stakeholders, vamos chamar assim. Agora me conta uma coisa. A ATEC, ela era uma empresa, você contou pra gente que ela já existia e ela foi adquirida pelo João Figueira, isso. Para moldar o design no Brasil, para moldar a visão e trazer grandes marcas para o Brasil. Quando você entra na empresa, você assume a parte comercial e distribui isso de uma maneira muito mais alinhada. Né? Acho que foi assim um fine tune no meio do caminho. Perfeito. Que é essencial para toda empresa que começa a crescer, principalmente da maneira como a ATEC cresceu dali em diante, e não é só em São Paulo, né? É no Brasil inteiro. Sem dúvida. Me corrija se eu estiver errada. Não, você está totalmente certa. A gente tem filiais no Rio de Janeiro, Brasília, né? Em Campinas agora, a gente vai avançar também para o interior de São Paulo, e temos representantes também Todas no as Brasil. lojas ATEC são próprias? As lojas são próprias, inclusive aqui do D&D. Existe franquia ou não? Não. São negócios Sempre próprios. próprio. Exatamente. Parabéns, Roberto. Muito Parabéns obrigado. Pela história. Imagina, obrigado a você. Acho que é de muita inspiração. Eu acho que é, assim, É eu vejo na empresa. E me perdoe, eu tenho que fazer uma menção também às mulheres. A ATEC é uma empresa extremamente feminina. Eu diria que hoje, minimamente, a gente tem 80% a 90% Olha que da interessante. empresa é composto, esse recursos humanos é composto de mulheres. E também a esposa do João, né, que começou com ele também, assumiu a área de marketing, né, que é a Silvia Serber. Que tem no sangue, no DNA, Exatamente. o design Totalmente. de criança. Ela cresceu dentro da... Nesse mundo que valoriza o desenho original. Ela nasceu no Exatamente, design. Então a gente tem uma equipe, um time formidável e formado, em sua maioria, por mulheres. Isso é muito legal. Pelo poder Incrível. feminino. Exatamente. Roberto, muito obrigada. Imagina, obrigada a você, Natália. Obrigada. A gente vai contar muito mais ainda sobre a ATEC por aqui. Tá ótimo. Obrigada. Obrigado.